conferência maravilhosa, Deus, por tantas coisas que a gente está vivendo de sexta-feira para cá, tantas coisas que a gente está vivendo de um mês para cá. Deus, os milagres que o Senhor tem feito, as pessoas que o Senhor tem levantado, os corações que o Senhor tem levantado, nós te agradecemos, Pai. E queremos que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor fale conosco. Mais uma vez, o Senhor se revele a nós e revele a tua palavra, revele aquilo que o Senhor está no seu coração para nós. Espírito Santo de Deus, fique livre no meio do teu povo, fique livre na minha vida para trazer aquilo que é a direção do Senhor sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra que Deus me deu é lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para que a gente possa ler juntos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu estou na linguagem atualizada. Linguagem Almeida, estou na Almeida. Vamos lá então. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual está sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem que vocês sofram, e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nos anunciamos. E por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para uma nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, o nosso Senhor será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, esse é um texto, texto maravilhoso, sobre o testemunho da igreja. Amém. Detalhes técnicos. Então, esse é um texto sobre o testemunho da igreja. Olha que legal. Olha o que está sendo dito aqui. Um testemunho. Quando a gente fala de testemunho, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça, que vem na nossa mente, que a gente pensa, é milagres. Alguém foi curado, alguém foi ressuscitado, alguma coisa aconteceu, milagres financeiros, entre outras coisas que fazem com que a gente pense assim, essa pessoa vai dar um testemunho. Só que aqui, a igreja está sendo testemunhada pela postura dela, pelo coração dela, pela atitude que ela teve perante as perseguições,
perante a um mundo mau, perante a tudo aquilo que acontecia na igreja naquela época. Aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Pedro, você vai falar sobre o testemunho da igreja? Vou. Eu vou falar do testemunho da igreja que reside na sua casa. Por quê? Porque essa igreja que reside na sua casa é que faz, é o que tem o maior testemunho para esse mundo. É a família que está dentro do seu lar, que é o maior testemunho para o mundo. Então, hoje eu quero falar do testemunho da igreja que está lá dentro da sua casa, que começa por você. Pedro, meus pais não são cristãos, meus irmãos não estão nem querendo saber da igreja, mas espera aí. E você? Mesmo que sua família não seja cristã, e você? Você é um testemunho dentro da sua casa? Você é esse testemunho que está descrito aqui em Tessalonicenses, só que lá dentro do seu lar? Queridos, existe um poder sobre o testemunho da família. Maior do que qualquer palavra, maior do que qualquer ação que você possa fazer aqui, na frente de todo mundo, ou em qualquer outro lugar que você está, é a ação, é o testemunho que você está dando dentro da sua casa. O que você tem vivido lá dentro, que testemunha a favor da sua vida, e que faz com esse testemunho que da sua família se torne o testemunho da igreja. Então, vamos discorrer um pouco sobre isso? Olha que legal. Eu queria relembrar uma palavra que eu dei alguns domingos atrás, falando sobre família. Família. Propósito ou desafio? Vocês lembram? Quem lembra? Quem estava aqui? Legal, né? Estava até falando com vocês que a gente estava um dia antes no evento da igreja, que foi no final de semana. A gente foi para lá na sexta-feira, à noite, para preparar tudo e tudo. Era 2h da manhã, a Carol estava acordada e eu balançando ela. Propósito, desafio, propósito, desafio. Porque quando eu falei de propósito e desafio para vocês, eu disse uma coisa importante. Vamos lembrar. Deus tinha a terra prometida para o povo de Israel, não tinha? Legal. Já era uma promessa, não era? Era um propósito de Deus que o povo alcançasse a terra prometida, não era? Legal. Então, estava lá Moisés, chamou os 12 espias e falou assim, vai lá dar uma olhada na terra para a gente poder ver o que vai acontecer. Vai ver o que está pegando lá, para a gente saber como que a gente vai chegar, como que a gente vai entrar. Entraram-se os 12 espias dentro da terra prometida, olharam e falaram, gigante. Nossa, esse povo é forte. Jesus tem que atravessar um rio. Gente, que coisa difícil. Mas tem leite, tem mel, tem cacho de uva gigante que nós vamos levar de volta. Que legal. Mas, aqui é difícil. O que eles se depararam ali? Com um desafio. O desafio era alcançar aquela terra, só que não seria algo fácil. Existia uma batalha que eles tinham que travar, eles tinham que atravessar, eles tinham que chegar lá, batalhar contra aquele povo, derrubar aquele povo, e derrubando aquele povo, eles iam alcançar a promessa de Deus, o propósito de Deus para a vida deles. Poderia ser mais fácil? Será? Deixa eu te contar. Eles tinham a melhor arma do mundo. Vocês conhecem qual que é a melhor arma do mundo? Vou contar o segredo para vocês aqui. Quer vencer qualquer batalha? Qualquer batalha. Vocês têm com vocês a melhor arma do mundo. Se chama Deus. Se chama o poder do nome de Jesus. Quando você está com Deus, independente do que seja, do que aconteça, se você se colocar perante ao Senhor e caminhar com Ele e trazer Ele junto com você, a sua batalha será vencida.
Eles tinham Deus. O mesmo Deus que colocou uma cortina de fogo durante a noite e uma cortina de fumaça durante o dia, não só para guiá-los, mas também para trazer um clima melhor para eles, porque o deserto durante o dia é um calor fora do comum, e à noite o frio também é fora do comum. Deus deu maná para o povo. No meio do deserto, Deus estava alimentando o povo com pão e carne. No meio do deserto. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram. 10 viraram e falaram: de jeito nenhum. Eu não consigo derrubar aquele gigante, o negócio vai dar errado, aquele trem é ruim. Inflamaram o povo. E 2 falaram: não, peraí. Existe um desafio, mas existe um propósito. Deus, então, a partir daí, deixou o povo 40 anos no deserto, para que aqueles que não tinham crido no poder de Deus, e o que poderia acontecer ao irem para a terra prometida, então viessem a morrer, e aqueles que creram pudessem ir. Queridos, família é um propósito de Deus, mas não significa que não tenha um desafio. Nós não teríamos um desafio na família se a gente estivesse até hoje no Éden, sem pecado. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo e nos nossos corações, começou-se uma batalha entre o céu e o inferno. Uma batalha no mundo espiritual, aonde o inferno quer constantemente ceifar a sua vida. E sabe aonde que isso começa? Na família. Uau! Não, Pedro, que isso? Desestrutura uma família para você poder ver o que acontece. Rompe um casamento para você ver o que acontece. Quebra uma relação pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, e você vai ver o que acontece. O que acontece? O que a gente vê no mundo. Pessoas totalmente perdidas, desestruturadas, que estão com o coração feridos, que estão pregando coisas contrárias à palavra de Deus, pregando coisas do inferno. E por quê? Porque tem um ferimento que foi feito desde lá do início, que é a família. Existe uma batalha intensa hoje, neste mundo, não hoje, que já começou há anos atrás, para desestruturar a família. Porque sem família, a gente não cresce. Aonde que o filho aprende a se comportar? Aonde que o filho aprende princípios, o filho e a filha? Aonde que é gerado um amor, esse amor que a gente vive um pelo outro, dentro de casa, dentro da família. Vamos lá. Vamos voltar lá para trás. Vamos entender que família é um propósito com 2 pontos. Eu quero falar de dois momentos na Bíblia que pode nos mostrar o tanto que família é propósito de Deus. O primeiro, Gênesis. No início, Deus criou todos os animais, criou tudo, criou a terra, criou o homem e a mulher. Deus começou a humanidade, Deus começou o mundo criando o homem e a mulher, criando uma família. Deu a eles capacidade de se reproduzirem. E eu acho que essa parte Adão gostou bastante. Eu tenho certeza. Meu pai falou que tem certeza, eu também tenho. Mas daí nasceu a família. O mundo começou com Deus gerando uma família. Deixa eu te contar, isso é propósito de Deus, porque Deus podia ter feito todos os homens e todas as mulheres, sem precisar criar o homem e a mulher para se reproduzir. Você sabe o estalar do Thanos? Quem que assiste filme da Marvel aqui? Estalar do Thanos lá e tal. Então, Deus podia, não, quero todo mundo. Tá, estaria eu aqui, Pedrão e tal. Beleza. Bonito, falando-se de passagem. Mas não, Deus quis formar o mundo com um propósito, e o propósito dele era a família.
Então, Deus iniciou o mundo com uma família, lá em Gênesis. Amém? Aí, o homem e a mulher pecaram. E quando Deus baniu o homem e a mulher do jardim do Éden, ele deu uma promessa para a mulher e para o homem. Qual que é essa promessa? Uma das promessas, né? Qual que é? Que viria do ventre da mulher alguém que pisaria sobre a cabeça da serpente. Queridos, isso era uma promessa sobre a vinda de Cristo. Isso era uma promessa sobre a vinda de Jesus. E aí eu quero então ir para o segundo ponto, onde eu quero te mostrar que família é um propósito. Jesus. Gente, nós já sabemos que Deus é poderoso, não é? Já falei que Deus, num estalo, ele podia colocar todo mundo aqui. Deus, num estalo, podia ter colocado Jesus aqui. Como que Deus formou o homem? Como que Deus formou Adão? Não foi lá, modelou ele, soprou nas suas narinas e deu vida? Ele poderia ter feito isso com Jesus de uma forma, talvez fosse até mais fácil. Se ele fosse fazer isso na perspectiva nossa, modelou aqui, soprou, Jesus. Mas não. Não. Deus mandou um anjo ir falar com Maria, uma virgem. Falou, você vai ser contemplada, minha filha. Vai nascer um bebê aí na sua barriga. E eu queria falar uma coisa para as mães que estão aqui, para as mulheres. A coragem de Maria foi imensa. Porque assim, se você pensar há pouco tempo atrás, hoje um pouco menos, mas há pouco tempo atrás, se uma moça aparecesse grávida, sem estar casada, era um escândalo violento. Infelizmente eu conheço algumas pessoas, mas esse é tema para outra coisa, eu sou líder de casais, mas eu conheci algumas pessoas que casaram porque engravidaram. Mas já era um escândalo. Naquela época era apedrejado. Maria se dispôs a pagar um preço com a vida para trazer Jesus. Mulheres, vocês estão dispostas a pagar um preço para a vida, da vida, para trazer alguém que vai transformar a história da igreja? Que vai ser um profeta, que vai ser uma profeta, que vai ser alguém que louva o Senhor, que adora o Senhor, alguém que ministra os corações, alguém que transforma as vidas? Nossa, Pedro, você pegou pesado. Eu falei, não. Sabe por quê? Por que eu estou falando isso? Porque hoje está faltando. Está faltando. Muitas das vezes as mulheres se levantar e falar assim, eu vou criar o meu filho, eu vou cuidar desse meu filho, eu vou cuidar dessa minha filha, para que ela se torne alguém perante ao Senhor. Para que ela cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Depois disso, o anjo foi lá e falou com a coragem dele. A coragem dele. Imagina você chegar, homens, e de repente, a moça que você está namorando, que você ainda nunca teve relação, porque você está namorando, né? Eu falo isso no curso de noivos, né, queridos? Vou falar isso para quem está fazendo curso de noivos aí. Mas imagina você numa relação tranquila, debaixo da graça do Espírito Santo, tudo certinho, e a sua namorada chega para você e fala assim, eu estou grávida do Espírito Santo. Eu estou grávida de Deus. Você vai falar, não, tem uma loucura aí. Não é possível. Uai, como que isso aconteceu? Mas o anjo tinha ido falar com ele e ele creu. Aí foi formado a família de Jesus. Então Jesus nasceu numa família. Por que Jesus nasceu numa família, vocês sabem? Vocês já pararam para pensar e imaginar isso? Vamos lá. Jesus veio na forma de homem, 100% homem. Carne e osso, pele. Ok?
Jesus não veio como um ser celestial. Não, Jesus veio como homem. A Bíblia descreve isso e nos fala claramente sobre isso. E todo homem, toda mulher precisa de ensino, de ser instruídos, de ser encaminhados para as coisas acontecerem. Pega o Matias que está ali e solta ele num lugar sem a orientação do Asaf e da Brenda. O que vai acontecer? Tá, calma. Minha mãe se doeu aqui em falar isso. Mas é isso, queridos. Se não houver orientação, se não houver ensino, se você não investir nos seus filhos para que eles venham para a igreja, se você não investir nos seus filhos para que eles se tornem homens corretos, mulheres corretas, que eles tenham princípios, que eles tenham qualidades, se você não investir nisso, não investir no estudo, não investir em tempo com eles, eles não vão se formar de acordo com o que precisa. Jesus precisava dessa orientação. Aí eu quero mostrar para vocês como que é legal a família de Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 21. Amém? Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes dele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas e 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Que legal. Nós estamos falando de Jesus, queridos. Jesus é a nossa referência, não é? Não é a nossa referência, Jesus? Quem aqui quer se espelhar em Cristo? Ou quem se espelha em Cristo? Todos nós. E a nossa referência foi levada para o templo para ser consagrado ao Senhor pelos seus pais. Os pais de Jesus pegaram ele, levaram ele para apresentar a Cristo. Você tem apresentado sua família a Jesus? Você tem apresentado sua família a Deus? Você tem feito isso? Você fez isso? Seus filhos pequenos, criança, como que vocês fizeram? Vocês apresentaram? Falaram: aqui Deus, meu filho, eu quero consagrar ele ao Senhor. Me foi dado por ti, eu quero consagrar ao Senhor. Então, desde bebê, lá, poucas semanas, os pais levaram Jesus para a igreja. Levaram Jesus para apresentar ao Senhor. Vamos continuar aqui. Em Lucas 2, versículo 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que tinham voltado, que vinham voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta a eles. Todos que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco?
O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então, está trazendo seus filhos para a igreja? Você tem levado seus filhos a ter um encontro com Deus? Isso é muito legal e é um negócio assim que eu preciso dizer para vocês. Já estamos entendendo aqui que família é propósito, mas também tem seus desafios. E estamos entendendo aqui que era propósito de Deus colocar Jesus numa família, para que ele pudesse ser instruído na palavra, em como andar, em como fazer, a participar dos eventos da igreja, a participar dos momentos especiais. Eles foram para uma festa da Páscoa, para celebrar a Páscoa do Senhor. E aí, voltando então pelo caminho, Jesus fica no templo, por quê? Ele foi ensinado a estar lá. Ele foi ensinado a viver ali. Ele foi instruído a viver a vida com Deus. Mas Pedro, Jesus já é filho de Deus. Ele veio como homem, queridos. Como homem, todos nós podemos falhar. Como homem, todos nós precisamos de instrução. Como homem, todos nós precisamos aprender o caminho a qual se deve andar. Eu cheguei lá em casa um dia e a Camila falou comigo: amor, a Carol está cantando uma música. Eu falei: é mesmo? A Carol tem 1 ano e 4 meses. É, ela está cantando. Eu falei: qual música? Vamos lá ver. Eu ainda gravei um vídeo e mandei no grupo de louvor. Deus está aqui, aleluia. Eu falei: gente, já vai para o louvor cedo. Aí eu falei: gente, amém. Olha lá, o líder do louvor, amém. Eu falei: gente, mas ela está cantando. Aí depois eu fui descobrir por que ela está cantando. Deus está aqui, aleluia. A Camila, desde cedo, nina ela com essa música. Ó, vai ninando. Deus está aqui. Ela aprendeu. Ela aprendeu a música. Outro dia ela estava aqui. Mas a igreja... Falei: é eu. Pede ela depois para cantar, canta junto com ela. Mas a igreja... Cara, é maravilhoso ver o André orando aqui. Todos vocês viram o André orando aqui com o vô. É lindo. Me emociona. Porque esse é o caminho que eu quero que ele siga. Mas para que isso aconteça, eu trago ele no culto, mas não só trago ele no culto, como ministro sobre a vida dele lá dentro de casa. Como eu sento com ele para poder orar, eu sento com ele para poder falar, a gente conversa sobre Jesus, a gente vive Jesus. Só que não adiantava José e Maria levar Jesus para a igreja, deixar ele lá e voltar para casa e ir embora. Porque nós crescemos pelo testemunho dado por cada pai, cada mãe. Pai e mãe, vocês precisam entender isso. Se vocês querem que os seus filhos se tornem pessoas corretas, que amam o Senhor, que servem ao Senhor de todo o coração, vocês precisam ser o exemplo. Não adianta. Porque um dia, o seu filho vai precisar de uma orientação que só pode ser dada dentro de casa. E se você não está vivendo o mesmo que o seu filho está vivendo, que é a palavra de Deus, você não vai conseguir dar essa orientação.
Não adianta um pai chegar para um filho e falar, não fuma, mas ele está fumando. Porque filho vê. Filho vê, ele está olhando para o pai. Não adianta a mulher querer ensinar para a filha a varrer uma casa se ela não varre. O que vai acontecer? No primeiro momento que a filha puder, ela vai olhar para a mãe e falar assim, minha mãe não faz, não vou fazer, para quê? Para quê? Mas quando os filhos veem a postura dos pais, o caminho dos pais, como eles agem, esse testemunho fala mais alto do que palavras. João 2, versículo 1. Um texto que todo mundo conhece. O primeiro milagre de Jesus. Amém? 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam o que ele manda. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Quem já passou por isso com a mãe? Não, mãe, não. Ih, precisa não. Aqui, vai lá fazer. Vai fazer. Faz. Não, mãe, não. Ih, vou fazer isso não. Faz. Aí você vai lá, faz, dá certo. Você fala, ixi, agora tem que contar para minha mãe que deu certo, né? O que eu vou arrumar agora? Jesus não tinha nem como, né, esconder, porque ela estava na festa. Em seguida, Jesus mandou, agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois que os convidados já embebedaram muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Vamos lá. Eu contei para vocês um pouco do meu testemunho há um tempo atrás. E não vou recapitulá-lo, mas vou dizer uma das partes que eu contei para vocês. Eu contei que eu fui adotado pelo Claudinei, pastor Claudinei, e pela Edna. Vulgo meu pai e minha mãe. Vocês me dão licença. E uma coisa eu entendi. Eu falei que aos 16 anos de idade eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão era se eu ia servir realmente ao Senhor, entregar todo o meu coração a Ele. Eu já tinha tomado uma decisão de entregar minha vida lá desde os 4 anos de idade, desde criança. Mas aos 16 eu estava adolescente, né, mãe? Pleno da decisão, com vários problemas, com várias dificuldades, eu precisava tomar uma decisão. E essa decisão era se eu ia continuar no caminho certo. E eu tomei a decisão de continuar no caminho certo. Só que Deus me deu uma família. Deus me deu um pai, Deus me deu uma mãe. Porque independente, mesmo que eu tenha tomado essa decisão, eu precisava aprender. E eu aprendi. Tanto que hoje eu estou pregando aqui porque eu aprendi a pregar com o meu pai. Eu quero perguntar para você, o quanto você tem incentivado a sua família a cumprir o propósito que Deus tem para ela? De forma individual e de forma coletiva.
Nós estamos falando de Jesus. Que ainda virou para a mãe e falou assim, não, a senhora não precisa falar o que eu preciso fazer. Ela falou, tá bom, não vou falar com você não. Aqui, traz os negócios, põe aqui. Mãe faz isso, né? É ótimo. Não vou falar com você, mas espere aí, eu vou preparar o cenário. Você está preparando o cenário para o seu filho? Você está investindo no seu filho para que ele tenha um propósito, para que ele siga o propósito que Deus tem? Às vezes você tem um adorador dentro de casa e está faltando o pai dar um incentivo. Gente, é incentivo, tá? E incentivo o filho vai pegar um violão, tocar mal tocado, e você vai falar, aleluia. Continua. Vamos lá. Vai dar certo. Fez isso comigo, ó. Sofreram comigo. Mas é isso. O quanto você tem incentivado os seus filhos e sua filha, suas filhas, a seguir um caminho e um propósito que Deus tem para a vida deles, a seguir o caminho correto, a estar dentro da igreja, mas não só estar de corpo presente, mas viver a igreja. E viver a igreja, a gente começa a viver isso lá dentro de casa. Lá dentro de casa. Lá onde você vai se despir de tudo. Lá onde você não consegue esconder nada. Lá onde todos vão te ver o tempo todo. Maridos, homens, o tanto que você tem investido na sua esposa para que o propósito sobre a vida dela, o chamado dela venha se cumprir. Ou não? Você está assim, não, peraí. Quem tem que aparecer sou eu. É eu que tenho que liderar esse negócio aqui. Deixa eu contar um negócio sobre ser líder, tá, queridos? Homens de Deus que foram chamados para liderar a sua casa. Liderar é conduzir. Liderar é fazer o outro produzir. É fazer o outro crescer. É fazer o outro avançar. É fazer o outro viver aquilo que precisa ser vivido. Liderar sua casa é fazer com que a sua esposa e os seus filhos possam ser bem reconhecidos por serem corretos, por viver uma vida com Cristo, mas por estar felizes. Porque tem dentro de casa um homem que está amando eles, liderando eles, cuidando deles, trazendo a palavra de Deus para o centro da família. Eu sou líder de casais. Mas antes de ser líder de casais, eu sou marido. Antes de ser líder de casais, eu sou pai. E esse é o meu primeiro chamado. Esse é o meu primeiro propósito. Não adianta eu sentar com os casais e falar com eles, queridos, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo outro. E lá dentro de casa está uma bagunça, uma zona de guerra. A vida está destruída lá dentro de casa. Meus filhos tristes, meus filhos abatidos, porque não tem um pai presente, porque não tem orientação. Minha esposa cabisbaixa, depressiva, porque não tem um marido que chega lá no final do dia e fala assim, meu bem, o que você precisa? Vem cá, vamos lá. Ou vice-versa, não ia adiantar a Camila ser líder se dentro da casa dela tivesse instaurado um problema. Quando nós casamos, nós optamos, nós falamos com Deus que a gente queria ser exemplo. A gente queria ser testemunho. Nós não queríamos só pregar. A gente queria viver. Mas família é um propósito, mas é um desafio. Mas tem que ser o maior testemunho. Tem que ser o maior testemunho. E aí eu queria falar sobre alguns pontos, alguns tópicos, que vai nos ajudar a fazer a nossa família ser um testemunho. Todos entendemos que família é um propósito, amém? Todos entendemos que para esse propósito existe um desafio, amém? Porque o mundo está tentando desconfigurar a sua família. E vai continuar tentando. Ok? Então todos nós entendemos isso. Agora vamos fazer a nossa família se tornar um testemunho?
Vamos fazer? A começar por nós. O testemunho não tem que ser aqui, não. Aqui está todo mundo bem vestido. Tá, maravilha. Ó, todo mundo bonito. Tá tudo legal. Você pode chegar aqui, sair daqui, e a pessoa olhar para você e falar assim: uau, esse cara é joia demais. Mas não é aqui que você tem que ser o principal testemunho. O seu testemunho aqui dentro tem que derivar do seu testemunho que vem de dentro da sua casa, que vem de dentro da sua família, que vem de quem você é quando você não está na frente das pessoas, de quem você é quando você não está na igreja, ou quando você não está no seu trabalho, ou quando você não está na sua escola, ou quando você não está na sua faculdade, porque viver de aparência é muito fácil. Tem muitos irmãos aqui que podem trabalhar com teatro. Que é fácil. Tem muitos irmãos da igreja que podem trabalhar com teatro. Você olha para a cara dele e fala assim: o cara está bem. Mas deixa eu contar para vocês. Não é para as pessoas. É para Deus. Vamos lembrar aqui? Quando a gente está escrevendo a carta para Tessalonicenses, quando Paulo está escrevendo a carta para Tessalonicenses, lá no final ele fala o quê? Você vai ser reconhecido por quem? Por Jesus. O testemunho aqui, ele é válido só para você levar o próximo a ir com você para o céu. O testemunho que nós temos que dar aqui, ele tem um objetivo. O objetivo de alcançar ainda mais corações. Porque eu quero chegar lá na igreja e ver todo mundo que eu conheço lá no céu, e ver todo mundo que eu conheço comigo lá. Eu quero. Quero mesmo. Até aquele que às vezes pisa no meu calo. Mas eu quero. Até aquele que me fere, mas eu quero. Então, o primeiro testemunho que você pode dar é algo que eu falei na última vez que eu preguei. É o perdão. Esse é o primeiro testemunho. Esse é a primeira chave para que a sua família se torne um testemunho. Para que você se torne um testemunho de Deus. É o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. Não é só quando a pessoa te pede. Não é. É perdoar. Quando Jesus ensinou sobre o perdão, ele não virou e falou assim: então você vai pedir perdão 40 vezes 7. 70 vezes 7, desculpa. Fiz a conta errada, foi mal. Não é que você vai pedir perdão 70 vezes 7, é que você vai perdoar 70 vezes 7. O mesmo pecado. Queridos, alguém para me ferir 70 vezes 7, 490 vezes a mesma coisa. Misericórdia. É a conta alta demais para poder conseguir acontecer. Mas Deus fala, você tem que perdoar. O perdão é uma chave de transformação poderosa dentro da sua família. O perdão tem um poder que vocês muitas das vezes não entendem, mas precisam aceitar. É um poder transformador para você e para quem você está perdoando. E é o primeiro ponto para que a sua família se torne um testemunho para o Senhor. O segundo ponto, paciência. Ele fala assim: olha, vocês tiveram paciência. Que legal. Não, Pedro, você está falando paciência com o outro? Também, mas eu estou falando paciência nas lutas, nas batalhas. Paciência no dia que você chegar em casa e tiver uma batalha tão grande acontecendo na vida dos seus filhos e da sua esposa que você vai precisar entrar. Senhor, abençoa, vindo um dia complicado de trabalho, difícil e tal, mas espera aí, deixa eu entrar nessa situação aqui, não para atrapalhar, queridos, mas sim para resolver. Ser paciente. Paciente com o outro e paciente com as batalhas. Queridos, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque hoje o que a gente mais tem é pessoas sem paciência, com falta de longanimidade.
que não consegue suportar o outro, que não consegue suportar as situações, que se perdem facilmente nas coisas. Paciência. O terceiro, amor uns pelos outros. Você ama o seu próximo? Você ama de verdade os seus filhos, sua esposa? Você ama? Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às afrontas, mesmo em meio às coisas que a gente passa no dia a dia, mesmo em meio à escassez, é amor. E amar é se doar. Amar é uma escolha. É uma escolha, viu, queridos? Essa escolha precisa ser feita todos os dias. Todos os dias. E é mais um ponto que faz com que sua família seja testemunho. Estou terminando. O quarto ponto. Incentivar. Incentivar. Você precisa incentivar a sua família. Você precisa incentivar os seus filhos. Você precisa incentivar a sua esposa. Você precisa incentivar seu marido. Você precisa dizer, vamos, eu vou junto com você. Vamos lá, você vai conseguir. Isso vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Parece que não, mas eu fiquei nervoso em vir pregar aqui hoje. Sou um pouquinho tímido. Eu fiquei um tanto quanto nervoso, sabe? E eu transpiro muito. E a Camila olhou para mim e falou assim, amor, calma. Eu estou com você. Me deu um abraço e me incentivou. Eu falei, então tá bom, então eu vou lá. Né? Pelo menos ela está me incentivando. Mas, queridos, incentivar é ir junto também, é levar. É pegar Jesus, vão lá no templo para você conhecer. É pegar Jesus, Maria fez, Jesus então, aqui, acabou o vinho. Não, eu não sei o tanto não sei, né, se Jesus estava bebendo vinho ou não, mas ele já sabia que o vinho tinha acabado. Acabou na festa, e ele estava lá. Ô mãe, tá. Só não precisa falar. Não, peraí. Não, tá bom, não vou falar. Vem cá, prepara as coisas aqui e vamos lá. Ela incentivou. Primeiro milagre de Cristo. E olha que legal, o primeiro milagre de Jesus fez com que os seus discípulos o reconhecessem. Os seus discípulos entendessem a natureza divina de Cristo. E a partir dali, Jesus adquiriu o respeito que ele precisava para liderar aquele povo. Liderar os discípulos. Foi Deus usando Maria. Você está sendo usada? Você está sendo usado por Deus? Filhos, vocês estão sendo usados por Deus? Porque também tem alguns pais que às vezes estão parados, travados, precisando de um incentivo. Vai, pai. Vão comigo. Vem, pai. Se você é filho, preste atenção nisso também. Incentivar é mais um ponto. E o quinto ponto, o sexto ponto. Fé. Sem esse sexto ponto, tudo aquilo que eu falei com vocês aqui vai por água abaixo. Se você não acreditar que existe um Deus, que enviou Jesus, que enviou o Espírito Santo, para que a gente pudesse crer, para que a gente pudesse servir, para que a gente pudesse seguir um propósito, tudo isso que eu falei aqui não serve de nada. Porque sem fé você não vai perdoar. Sem fé você não vai ter paciência. Porque você não vai acreditar que você vai atravessar o Mar Vermelho. Você não vai acreditar. Se você não tiver fé em Deus, se Moisés não tivesse fé em Deus o suficiente para poder pegar um cajado com todo mundo. Gente, eu falo que os filhos que mais aprontam dentro da igreja são dos pastores ou neto dos pastores. Nesse caso é neta do pastor.
Imagina lá Moisés, se ele não tivesse fé para poder pegar o cajado e falar, eu vou abrir o mar vermelho com o exército vindo lá atrás e o povo de Israel atrás dele. Ele estava lascado. Mas ele teve fé. Assim como os nossos pastores têm fé para estar aqui liderando a igreja, sabendo que existe um propósito maior do que só estar aqui todos os dias ou todos os domingos trazendo uma palavra de exortação. Existe um propósito maior sobre essa igreja e nós precisamos acreditar nisso. Assim como precisamos acreditar que existe um propósito maior na nossa família. E essa fé que a gente tem no Senhor, que é quem pode transformar a nossa família, vai fazer a gente olhar para o propósito e esquecer o desafio. E fazer com que a nossa família se torne o principal testemunho dentro da igreja. O principal testemunho nas vidas daqueles que os acompanham, na vida daqueles que estão ao lado, para que todo mundo olhe para a sua casa e fale assim, aquela casa é bendita. Aquela casa tem a presença do Senhor. O Espírito Santo está ali. Olha os filhos, olha a esposa. Olha o marido, olha o cachorro, papagaio, periquito. Olha, tudo que tem naquela casa é abençoado. Isso é um testemunho. É o testemunho que sai de dentro da sua casa e vem para dentro da igreja. É o testemunho que faz pessoas se dobrarem, joelhos se dobrarem e confessar Jesus como Senhor e Salvador. É o testemunho que transforma o coração, que transforma a mente, que vai ao mais profundo da alma. Mais do que palavras, palavras podem se tornar vazias se não houver um testemunho por trás. Palavras não são nada se não houver um testemunho por trás. Precisamos entender isso, para que a gente possa ir lá no final de Tessalonicenses, lá no final da carta, no versículo 12, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 12. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês. E vocês serão elogiados por Ele, Jesus, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós somos luz. Nós temos que ser luz. Luz não mistura na escuridão. Luz traz revelação de quem é Jesus. Se os seus atos, as suas atitudes, o seu testemunho, a sua vida, a vida da sua família, daqueles que estão com você, não está revelando quem é Jesus, então tem algo errado. E nós precisamos viver esse testemunho. Nós precisamos viver esse testemunho. Pegue isso para você, querido. Entenda, Pedro, porque tem várias pregações, vários meses que vocês estão falando sobre família. Você já parou para poder pensar nisso? Conferência da família, tivemos uma série de pregação sobre a família, tivemos um evento no sítio com a família, estamos com vários programas para a família, estamos trabalhando o curso de noivos, estamos trabalhando casados para sempre, criando filhos, antes disso trabalhando ali homem ao máximo, mulher única. Por que a gente está trabalhando isso? É a última coisa que eu quero falar. O poder de transformação dessa igreja, desse bairro, dessa cidade, desse país, desse continente, desse planeta, está no testemunho da sua família. Está no testemunho que a sua família dá. Está no testemunho porque pessoas querem ver homens e mulheres se dobrando ao Senhor.
Pessoas vão olhar para dentro da sua casa para poder ver que existe uma transformação lá e assim acreditar que é possível. Amém? Queria chamar o louvor. Existe uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Existe um derramar do Senhor sobre nós. Existe uma vontade, um propósito de Deus que nós estamos ansiando por ver acontecer. A gente quer ver a graça do Senhor se derramar sobre essa igreja de forma sobrenatural. Camila, eu queria que você nesse momento se colocasse de pé em primeiro lugar. Aqueles que podem. E que você fosse para próximo da sua família. E eu vou repetir aquilo que eu falei com vocês no sítio. Aqueles que estão aqui e não estão junto com a sua família, vem para cá, porque eu sou sua família. Nós somos sua família, então pode vir para cá. Porque agora eu quero que a gente ore junto. Agora nós queremos ministrar para que o Senhor revele a você qual que é o propósito da sua família. Qual que é o propósito de Deus para o seu coração. Essa conferência não chama-se Levante-se à toa. Essa conferência chama-se Levante-se porque todos nós precisamos tomar uma postura e uma atitude de falar: Jesus, eu estou aqui. A primeira atitude que nós precisamos tomar é a de se levantar e se candidatar a servir a Jesus de todo o coração. É abrir a porta da sua casa para que Cristo possa fazer morada lá. Então, levante-se tem a ver com uma ação que todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos ter a ação de se levantar. A ação de servir. A ação de perdoar. A ação de amar. Queridos, estamos no momento onde Deus está chamando cada um de vocês a participar desse momento de transformação da igreja. A se levantar para ir contra aquilo que o mundo tem pregado todos os dias, que é contra a família, que é contra os cristãos. Nós estamos vendo homens e mulheres perdendo a vida. Homens e mulheres que estão perdidos porque não tiveram por trás uma base familiar que pudesse olhar no olho dele e falar: vem comigo, meu filho, vem comigo, vem comigo, vamos servir ao Senhor juntos, vamos nos candidatar ao exército, o exército que Deus tem. Onde seremos testemunhas para mudar a sociedade aonde nós estamos. Aonde seremos testemunhas para fazer o drogado, aquele cara que está lá no meio do crack, usando uma droga, perdido, posso olhar para você e falar: tem um caminho. Aonde aquele que está com o coração destruído, amargurado, perdido, porque foi humilhado, porque foi destruído dentro do seio da sua família, ele possa olhar e falar: existe um caminho, existe um caminho. Eu quero ter uma família, porque eu estou vendo que famílias curam, famílias transformam. Entendam o chamado de Deus para a sua vida, e esse chamado começa dentro da sua casa, começa no seio da sua família. A revelação do que Deus quer está lá dentro da intimidade do seu lar.
É nesse momento em que Deus vai revelar para você o seu propósito, o propósito dos seus filhos, das suas filhas. É nesse momento em que corações serão transformados. Oh Deus, Santo Deus, aqui estamos, Pai. Existe um propósito do Senhor sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre quem somos. Revela-te, Deus, a nós. Revela-te a tua família. Revela-te o teu coração para nós. Queremos viver a plenitude do teu amor, a plenitude da tua graça. Fala conosco, Senhor. Continue orando, queridos. Continue orando pela sua família. Continue orando para que Deus faça, para que Deus opere no centro da sua família, para que Ele seja o centro da sua vida, para que Ele se revele para você, para os seus filhos, para aqueles que estão com você. Oh! Deus, em nome de Jesus, Pai, nós demos ordem para que Ele se levante nessa manhã, para que Deus, Ele possa, Pai, entender, Pai, o propósito que o Senhor tem para a sua casa. Deus, assim também oramos por essas mulheres, Pai, para que elas também entendam o ordenamento do Senhor nessa manhã, para que elas se levantem-se para cuidar das suas casas, dos seus lares, das suas famílias. Oh Deus, em nome de Jesus, nós pedimos aos filhos, Pai, nós damos essa ordem aos filhos que se levantem nessa manhã, que se levantem em respeito pelos seus pais, que se levantem em verdade nas suas casas, que se levantem, Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, nós pedimos, Deus, que a família do Senhor se levante nessa manhã, Deus, que ela possa entender, Pai, as ordenanças do Senhor para este tempo aqui, para essa conferência, e que ela possa se levantar, que ela possa, Senhor, tomar, Pai, em nome de Jesus, uma posição nessa manhã. Oh Deus, nós clamamos
pela tua igreja, nós clamamos pelo teu povo, Deus, que aqui está. Deus, o teu povo, Deus, que clama ao Senhor nessa manhã. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, levanta a tua igreja, levanta o teu povo, Deus, em nome de Jesus, Pai, incomoda o teu povo nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti essa manhã, essa conferência, e clamamos, Deus, nos ajude, Pai. Nós precisamos nos posicionar diante de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Essa igreja se levantará e de família em família essa nação será salva. Essa igreja se levantará e de família em família essa nação será salva. Do Senhor. Essa é a declaração do Senhor. Essa é a nossa palavra de fé, nossa palavra, nossa declaração profética. Esta igreja se levantará e de família em família essa nação será salva. A minha família vai se levantar e vai ser bênção e graça para a vida, para a família de quem está do meu lado. A sua família vai se levantar e vai ser bênção e graça para a família de quem está do seu lado. Aleluia. Nós temos orado para que Deus continue operando aquilo que está no coração dele. Vou dizer para você que minha expectativa para a Conferência da Família 2024 é que a gente tenha uma tarde só de adoração e de cantar a palavra em cima das ministrações que Deus tem dado. Essa canção o Senhor trouxe para os irmãos que estavam aqui na quarta-feira à noite, onde nós tivemos um tempo de orar a palavra e de proclamar, e o Senhor trouxe essa declaração de fé, essa declaração daquilo que Deus tem nos chamado para viver. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, amém? E eu quero dizer para você, não acabou. O Senhor te chama para viver algo poderoso. Levante-se. Nós queremos fazer uma oração. Quero te convidar para continuar de pé ainda um pouquinho. Nós queremos orar para que você consiga se posicionar diante do Senhor, dizendo: Deus, eis-me aqui, eu vou caminhar, eu vou me colocar de pé e viver o que o Senhor tem para minha vida. Eu vou me colocar de pé
e experimentar a graça, os milagres e as coisas que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora. Essa é mais uma oportunidade que Deus está te dando de você se posicionar. Se você já fez isso nesse dia, então reafirme esse compromisso diante de Deus, dizendo: Deus, eis-me aqui, eu quero me posicionar e ocupar esse lugar que o Senhor deseja para mim. Eu quero me posicionar e ocupar o lugar que o Senhor deseja para minha vida, para minha casa, para minha família. Declare isso no nome de Jesus. Senhor, somos a igreja do Senhor, e diante da tua presença, como povo separado, para a glória do teu lindo e maravilhoso nome, e o nome que é sobretudo o nome santo de Jesus, nos colocamos diante da tua presença. Manifesta o seu poder e revela o seu coração para cada um dos nossos corações aqui, para que a luz que há em cada um dos teus filhos, que aqui hoje nessa manhã de domingo buscam a face do Senhor, venha resplandecer sobre a vida daqueles aos quais o Senhor já tem conduzido as nossas mãos para receber do bom perfume de Jesus Cristo, para receber a luz que vem do Senhor que há em nós. Que no nome santo de Jesus venha o teu reino por meio de cada uma das nossas vidas e seja feita a sua vontade aqui na terra, como a sua vontade é feita no céu, por meio da tua igreja santificada, adornada para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vou falar uma coisa para você, igreja. Estar posicionado é muitas vezes mais importante do que qualquer outra coisa, porque muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, nós só entendemos que precisamos estar posicionados, e Ele revela depois aquilo que deseja, no tempo devido. Muitas coisas. Eu recebi uma palavra esses dias, a Cláudia veio e me deu uma palavra. Parte da palavra dizia que o Senhor estava contente comigo. Eu falei: como? Difícil demais. Eu sei que eu estou caminhando, mas as lutas têm sido difíceis. Aí a Raquel veio dar um relato do que o Arthur tinha pronunciado lá na escola. A professora perguntando para ele: você ama sua professora? Não, eu amo as Sagradas Escrituras. Então, é de forma natural, querido. Eu sempre falei isso de forma natural. As minhas filhas e minha esposa sempre falam: você é muito formal. Fala com Jesus. Eu sou esse. E de forma tão natural, sem você perceber o sal, a luz que há em você. Eu fui muito abençoado e vou continuar sendo abençoado por essa igreja, por essa conferência. Mas o principal na minha vida e na caminhada que eu fiz, da minha existência, eu permaneci de pé. Eu me posicionei até que Ele dissesse se eu tinha que ir para a esquerda ou para a direita ou para frente. Então levante-se, se posicione. O Senhor é com você. Em bom nome de Jesus. Hoje, aniversário da igreja. Nós temos até um bolo ali. Depois nós vamos almoçar. Depois do almoço, a sobremesa é bolo de aniversário. Mas eu queria que nós orássemos, agradecendo a Deus por essa congregação, por essa casa, né? Cantando parabéns para a igreja,
Vem você, igreja, canta parabéns para a igreja que está do seu lado. Para o Miguel, que faz aniversário hoje também, né? Oh, Jesus. Mas eu queria que nós orássemos então pela igreja, pela vida do Miguel. Quero convidar você, que o coração se sente movido a vir aqui orar pela igreja e pelo Miguel. Você tem a oportunidade de vir orar. Aleluia. Então vem. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse ano na Tua presença, Pai. Eu estou aqui desde o princípio e é motivo de muita alegria, de muito regozijo estar aqui, Deus. Ver o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que continuará fazendo. Pai, muito obrigado, Deus, por mais este ano em que vidas estão sendo transformadas, em que vidas estão sendo restauradas aqui neste lugar. Muito obrigada, Deus, pela liderança que o Senhor tem nos dado, pela vida do pastor Claudinei, a Edna, o pastor Alexandre, a Carol. Muito obrigada, Deus, por cada líder de cada ministério, pela liderança de casais, pela liderança, ó Deus, de cada curso que está sendo ministrado aqui para poder fortalecer as famílias, fortalecer a igreja de Jesus Cristo aqui neste lugar. Ó Pai, que toda obra forjada contra Ti não prevaleça neste lugar, Pai. Ó Deus, que todo espírito de divisão, que todo espírito de contenda seja repreendido aqui na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós levantamos a Ti, ó Deus, um altar. Levantamos a Ti a bandeira do Senhor neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. E adoramos o Senhor por mais este ano. Agradecemos, ó Deus, porque cada um aqui tem sabido, ó Deus, a dor de carregar, ó Deus, a cruz dentro das famílias, mas o Senhor tem triunfado, ó Deus. O Senhor tem prevalecido sobre cada dificuldade. Eu te louvo, te adoro, ó Deus, por isso. Deus, eu quero agradecer também ao Senhor pela vida do Miguel, ó Deus, que completa mais um ano de vida. Te agradeço pela vida da Ingrid também, ó Deus, comemorou ontem mais um ano de vida, Deus. Em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de termos esses irmãos na nossa presença. Ó Pai, aprove ao Senhor trazê-los para cá. E o Senhor sabe, ó Deus, o Teu propósito para que eles estejam aqui, Pai. E nós somos abençoados pela vida deles. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja, ó Deus, presente na vida e na família do Miguel e da Thaís. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida deles. Nós, ó Deus, glorificamos ao Senhor pelo quanto eles têm nos abençoado aqui neste lugar. Tem, ó Deus, sido servos mesmo, atuantes aqui na Tua obra, Pai. Nós nos alegramos, nós Te bendizemos, adoramos ao Senhor por mais este ano. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. E por cada vida que o Senhor vai trazer, que vai cruzar aquelas portas ali, Pai, que eles saibam que a sociedade, que o mundo e que as coisas só são mudadas quando a gente se levanta e quando a igreja de Jesus se levanta com poder, com graça e com unção. Em nome de Jesus, obrigada, Deus. Amém. A gente vai